E aí galera, firmeza? Rafa aqui gravando mais um vídeo para o canal. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo e cientista de dados e eu tenho esse canal aqui para compartilhar as coisas que eu aprendo e é um exercício interessante, eu até recomendo para que você possa fazer, se você quiser, de gravar o que você aprendeu, gravar o que você sabe, compartilhar com o mundo, porque além de ser um jeito de você fixar todas essas coisas, eu entendo que é, é um jeito também de você compartilhar com um conhecimento mais aberto, com um mundo mais plural aí no sentido de conhecimento, tá bom? E esse vídeo aqui ele vai ser o segundo, né, de uma série de introdução ao sistema financeiro nacional e cabe eu fazer para ti um breve resumo do que a gente viu até agora, caso você esteja chegando apenas nesse vídeo ou se você já veio do vídeo anterior, você ter um, um breve resumo aí que vai te ajudar a continuar na aula, tá bom? E vale também lembrar que o objetivo dessa série é fazer com que você consiga navegar um pouco melhor nesse mercado de um modo geral, entender, por exemplo, algumas notícias, entender o que são e o que fazem as instituições, para você conseguir tomar decisões um pouco mais coerentes com o seu dinheiro no dia a dia, tá bom? Bom, falando do resumo especificamente, o que a gente já comentou na aula anterior, né? Que o sistema financeiro nacional ele é composto aí por quatro mercados: o mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado cambial e o mercado de capitais. A gente falou também que existem no mercado diferentes instituições que ajudam a manter tudo isso funcionando, e as principais instituições são aí o Conselho Monetário Nacional, que tem como grande objetivo a estabilidade da nossa economia, o desenvolvimento do país, e ele acaba coordenando aí as nossas políticas monetária, cambial, de crédito, orçamentária, fiscal, de dívida pública. Bom, ele é um órgão super importante, autoridade máxima do nosso sistema financeiro nacional. E o mais importante aqui, até para essa introdução, é você saber que o Conselho Monetário Nacional ele define uma meta de inflação que o Banco Central ele tem que perseguir. Então, a gente viu que inflação de mais ou inflação de menos não necessariamente é um problema, depende muito do contexto. Então, tipo, assim, inflação de mais é péssimo, tá? Vamos combinar, porque isso é super problemático para a economia. Mas inflação de menos também pode não ser tão bom. Isso porque a inflação ela acompanha o crescimento do país. Então, quanto mais inflação, mais PIB. Né? Vamos gravar isso na nossa cabeça. Então, a inflação ela pode acompanhar sim o crescimento econômico. Então, a inflação a gente gerencia, porque é um movimento esperado. Então, nesse sentido de gerenciar, o Conselho Monetário Nacional ele define uma meta, né, para o Banco Central perseguir. E aí o Banco Central é uma instituição que é um órgão supervisor dentro do nosso sistema, que ele tem como objetivo garantir também a estabilidade da nossa economia, garantindo também, né, o aperfeiçoamento contínuo do nosso sistema financeiro. Ele busca suavizar algumas flutuações que possam ser bruscas aí na nossa atividade econômica, como desemprego, nível de atividade industrial, enfim, uma série de coisas que ele ajuda a suavizar, porque variação do nada, muito rápido, isso balança um pouco o mercado, pode ser problemático, tá bem? E o Bacen, né, ele também é chamado de Bacen, o Banco Central, então está escrito Bacen, leia-se Banco Central. Ele vai executar as políticas monetárias, creditícias e cambiais que o Conselho Monetário Nacional ele acaba dando as diretrizes, né, os guias. E o Banco Central ele faz cumprir as metas de inflação. Tanto que quando você entra no site do Bacen, você vai ver que ele vai ter um registro ali de quais são essas metas de inflação. Tanto para o ano atual quanto para alguns períodos na frente. E aí o Banco Central ele também é o órgão que vai cuidar das nossas estruturas que garantem que o seu dinheiro saia de um lugar e vá para o outro, não só com segurança, mas com eficiência, então pagamento, transferência, etc. E ele acaba sendo um órgão que vai ser responsável por fiscalizar e autorizar algumas instituições financeiras a funcionarem, tá bem? Bancos, por exemplo. E além do Banco Central, a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que vai organizar esse mercado de capitais. A gente falou ali de quatro grandes mercados, é como se o Bacen tivesse primordialmente focado no mercado de câmbio, monetário e creditício, né, organizando e tudo mais, supervisionando, enquanto a gente tem a CVM muito mais focada no mercado de capitais, tá bom? E aí ela tem como objetivo garantir que esse mercado se desenvolva, ela protege os consumidores, ela fornece informações e ela acaba fiscalizando o mercado, tá bem? A gente falou também dos bancos e das corretoras, né, que são os operadores desse sistema financeiro nacional, são duas instituições
super importantes. E aí as corretoras, elas são instituições que ajudam os clientes a acessarem o mercado de capitais, operando por eles, realizando custódia, entregando informação através de áreas de research, oferecendo instrumentos para clientes, né, por exemplo, investirem no mercado, ferramenta para comprar ação, vender ação, home broker, esse tipo de coisa, tá bom? Enquanto que os bancos são aquelas instituições mais clássicas que a gente pensa em primeiro lugar quando a gente imagina o sistema financeiro nacional, e não está errado, né, elas são importantes. Eles são aí instituições que se dividem em dois principais tipos, que são os comerciais e os bancos de investimento. Os primeiros, né, esses bancos comerciais, eles são aqueles bancos que você tem conta corrente, né? Eles captam à vista aí esse depósito. Vou evitar alguns termos técnicos, quase fui numa direção aqui que não seria mais interessante, mas pensa que os bancos comerciais, eles tipo, fornecem a conta corrente, é onde você paga os seus boletos, e o banco de investimentos ele acaba sendo aquele banco em que você consegue crédito com um prazo um pouco mais longo para fazer algum tipo de financiamento, esse tipo de coisa. E através dele você também consegue acessar o mercado de capitais também. Depois disso, a gente encerrou falando um pouco sobre as clearing houses, que são aí são sistemas que basicamente eles registram as operações financeiras. Estou resumindo bastante aqui, mas grava assim que vai funcionar. Que basicamente eles registram quem pagou o que para quem é dono do título tal, garantindo liquidez para todas as partes. E aí tem a clearing da B3 e tem a clearing da Selic, né? A clearing Selic. E aí a clearing Selic é onde a gente vai ter informações ali basicamente sobre títulos públicos e a B3 é onde ficam os outros títulos, tá? O sistema de custódia e a clearing da B3 de um modo geral. Isso foi a aula anterior. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as bolsas, sobre os tipos de investidores, sobre o SPB e SPI. Isso foi certo? Explicar o que significa isso, por que isso importa para ti. E a gente vai falar também da Ambima. E aí a gente aproveita e fala também sobre duas práticas que é legal você conhecer, para não fazer. Recomendo que você não o faça, eu vou explicar por quê, que é o Insider Trading e o Front Running, tá bom? E aí, na aula 3, a gente vai falar exclusivamente sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, que é um tema que, inclusive, cai em provas de certificação e tal. Então, caso você queira navegar um pouco mais nesse mundo, essa vai ser uma aula interessante para ti. E na aula 4 eu quero falar um pouco com vocês sobre alguns indicadores importantes. Vai ser uma sopinha de siglas essa aula. PIB, IGPM, IPCA, PTAX, TR, Selic, DI, CDI. Então, Produto Interno Bruto, Índice Geral de Preços, Índice de Preços ao Consumidor, a taxa de câmbio, taxa referencial, a taxa Selic, né, que é a Selic Over. A gente vai entender o que é Selic Over, DI Over. E o CDI, certificado de depósito interbancário, aí a gente vai ter a taxa DI, tá bom? Aguardamos cenas dos próximos capítulos, né? Na aula 5 vai ser uma aula um pouco mais focada em política monetária, né? Então, quais são essas políticas, falar um pouquinho de novo sobre Selic Over, Selic Meta, e tentar entender o que acontece em mais detalhes quando a inflação sobe, quando eventualmente o governo através, né, dos seus bancos centrais. Porque, na verdade, o Banco Central é autônomo, né, mas como que o Banco Central ele controla a inflação para fazer cumprir a meta do Conselho Monetário Nacional, a gente vai ver isso no detalhe, tá bom? Na aula 6 eu pretendo falar um pouquinho sobre política cambial e falar sobre cupom cambial. Né? Eu vou tentar ser bem breve quando eu vou falar sobre isso, mas é bom que você conheça, ainda mais nesse sentido um pouco mais introdutório. E aí, na aula final, a gente fala um pouco sobre política fiscal, tá legal? Balança de pagamentos, conta corrente. Conta corrente no sentido diferente do que a gente olha no dia a dia. Assim. É conta corrente no sentido contabilista, mas a gente vai entender em mais detalhes. Beleza? Vamos nessa. Vamos falar hoje aí sobre bolsas, tipos de investidores, sistema de pagamentos brasileiro. Já dei spoiler, né? Falei que ia explicar o que era o tal do SPB, já contei aqui. Sistema de pagamentos brasileiro. Vamos falar também da Ambima. E a gente vai falar de insider trading e front running. Pegou a pronúncia? Não tá ruim, né? Insider trading e front running. Boa. Beleza. Começando aí pelo primeiro tópico. Eu acho que muitos de nós aqui já devem ter assistido o Lobo de Wall Street ou visto algum filme que fala sobre mercado financeiro.
E aí quando a gente fala sobre bolsas, a gente pensa nesses filmes e lembra daqueles lugares meio barulhentos em que as pessoas ficam se ligando e, compro, compro, vende, 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 uma putaria danada, assim, né? O pessoal tentando comprar e vender em tempo real, gritando pra caçamba ali, enfim. A bolsa meio que é isso, tá? Mas tirando a parte da gritaria hoje, antes até tinha, né? Mas agora é praticamente 100% digital todas essas negociações e acabou que o pregão Viva Voz ele deu lugar para tecnologias mais avançadas que não dependem da goela da rapaziada. Mas pensa assim, sempre que a gente falar em bolsa, pode pensar em um ambiente, né, ou um sistema que ele existe para te ajudar a negociar títulos de algum tipo com alguém. Ponto. E a negociação é a palavra de ordem aqui, é o ponto-chave para você entender o que é a bolsa e o que acontece dentro dela. E o que vai mudar de uma bolsa para outra é como você negocia, com quem você negocia, onde você negocia, que tipo de títulos você negocia e até algumas coisas mais internas, né, que é sobre mais o como você vai negociar ali dentro, quais são os instrumentos que você tem que alçar a mão. E assim como a gente tem a bolsa, a gente também tem o mercado de balcão. E a gente vai entender mais para frente o que isso quer dizer, tá bom? Vamos começar falando da Bolsa de Valores, tá? É na Bolsa de Valores que a gente basicamente negocia ações, a gente negocia derivativos, fundos de investimento, cotas deles, commodities. Bom, não se preocupa tanto em entender o que são cada uma dessas coisas. Eu acho que nas aulas seguintes isso vai ficar mais claro, ou você depois pesquisando, mas foca aqui, tá? Eu quero que você entenda que na Bolsa de Valores a gente basicamente tem um lugar em que você pode negociar muita coisa, né? Desde pedacinhos de empresas, ações ali, pedaços de fundo de investimento, e você pode até comprar ferro, minério de ferro, petróleo, enfim, dá para fazer bastante coisa. E a bolsa de valores, ela é um a bolsa de valores é um mercado em que você consegue ver o preço das coisas mudando em tempo real. Então, acho que isso é um outro ponto importante. A ação subindo ou descendo, a gente sabe que elas estão subindo ou descendo muito por conta das operações de compra e por conta das operações de venda que estão acontecendo naquele momento. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a B3 como uma principal bolsa, né? Inclusive a B3 é a junção da BMF, que é de mercados futuros, e a antiga Bovespa, né? A B3 é a Bolsa Brasil Balcão, né? Que acabou juntando essas coisas. E sendo essa nossa principal bolsa, né, a B3, e eu até comentei, né, da Bovespa, Bovespa significava Bolsa de Valores de São Paulo. Por conta desse Bovespa, que a gente tem o índice Bovespa, né, o índice Bovespa, da Ibovespa, ele é um indicador de por quanto que as principais ações do Brasil elas estão sendo negociadas, a gente transforma isso num score, e isso ajuda a gente a entender, e também ajuda quem está lá fora a entender, o quanto que a nossa bolsa, de um modo geral, ela está performando, o quanto que o mercado brasileiro ele está atrativo ou não, pensando nessas principais empresas, para quem está olhando para fora, quem está olhando para dentro. Então, às vezes a gente vê uma notícia de subiu o índice Bovespa, caiu o índice Bovespa porque tal político falou tal coisa, subiu o índice Bovespa depois que o Banco Central fez pipipi popopó, ou, nossa, Estados Unidos fez alguma coisa, o índice Bovespa mexeu e tal. Bom, e é bom que você saiba que esse índice Bovespa ele é meio que um batimento cardíaco do mercado, né, a sístole e diástole do nosso mercado, e ele ajuda a gente a entender qual que é o cenário macro do que está acontecendo. Então a gente teve, por exemplo, ali no começo da pandemia, uma queda absurda, e aí o que eu já sinalizo aqui, tá? Grandes quedas às vezes significam grandes oportunidades. Óbvio, quando você for fazer os seus investimentos, você precisa sempre considerar três coisas: liquidez, risco e rentabilidade. Então você tem que buscar um investimento não só porque ele é rentável, ou não só um investimento que vai te pagar no curto prazo, ou não só um investimento que ele é seguro ou não. Né? Eu acho que você tem que ter uma boa dose aí, você tem que saber administrar cada um desses três pontos e quando você está administrando, criando uma carteira sua, ou até mesmo ajudando alguém da sua família a fazê-lo, é bom que você consiga entender quais são os objetivos da pessoa e alinhar, né, esses três parâmetros, liquidez, risco e rentabilidade, de acordo com os objetivos de cada um. Então, por exemplo, se eu tô, vamos supor que eu tenho um filho agora, eu falo, putz, eu quero que quando ele tenha ali os seus 20 anos, um filho ou uma filha, né? Eu quero que
ele tenha, ela ou ele tenha dinheiro para fazer faculdade, para comprar algumas coisas, enfim, né? Deixar o filho ou a filha prontos para a vida com um certo valor de start. Se eu começar esse trabalho de juntar dinheiro hoje, liquidez não é uma coisa tão importante para mim, né? Quando eu vou retirar, putz, se eu não for para tirar amanhã, tá tudo bem. E aí, inclusive, o tempo ele remunera os pacientes quando a gente fala de mercado financeiro. Quando você é paciente, você consegue, às vezes, ter uma rentabilidade muito grande. E aí, óbvio, existem também filosofias dentro do mercado financeiro. Vai ter alguém que vai dizer para você, olha, uma boa dose de risco é bom, enquanto a gente tem algumas pessoas que adotam uma filosofia de se preocupe com a segurança. Os lucros cuidam deles mesmos. Então, você vai encontrar de tudo nesse mercado, mas no final das contas, você tem que entender qual que é o seu objetivo e como que você vai montar a sua carteira de acordo com isso. Então, no caso que eu dei ali de ter um filho ou uma filha e eu estou montando um fundo para essa pessoa, talvez eu coloque no investimento que rentabilidade não é o grande foco. Tá? E aí também tem uma outra regra para você gravar, anota aí, que é quando você aumenta a rentabilidade, geralmente você aumenta risco. Se você tem aumento de rentabilidade sem aumento de risco, quer dizer que talvez você vai ter uma liquidez mais para frente. Né? Então você nunca vai ter um investimento que ele é super, ultra, mega rentável, que vai te pagar, sei lá, 50% ao mês, em que você pode tirar o dinheiro a qualquer momento e que vai ser muito pouco arriscado. Se você souber, me conta, tá? Mas acho que no mercado lícito não tem. Então, enfim, é mais esse recado para você saber e entender o que é esse tal desse indicador Bovespa, tá bom? E enquanto a gente tem de um lado a bolsa de valores, a gente tem do outro ali o mercado de balcão, em que a gente negocia todos os outros títulos que não são negociados na bolsa de valores, então, sei lá, um CDB ou até mesmo outros ativos. CDB é Certificado de Depósito Bancário, é basicamente o que rende a sua conta digital. Então, se você tem uma conta, por exemplo, no Nubank, que rende 100% do CDI, talvez você já tenha visto isso. Se você é novo no mercado financeiro, eu vou traduzir para você o que significa esse 100% do CDI e o que é o tal do CDB, sem também entrar em muitos detalhes. Basicamente, existe um mercado que ele é interbancário. São bancos emprestando dinheiro para outros bancos, tá bem? E nesse processo, quando eu empresto dinheiro para um banco e para o outro, vamos supor que eu sou um banco, você é um banco, eu empresto dinheiro para você, eu preciso de uma garantia. E muitas vezes eu faço empréstimos, assim como eu tomo empréstimos como um banco, com prazo de pagamento de até um dia útil. É só para fechar a conta no verde ali naquele dia específico. E aí o que acontece? Vai me pedir uma garantia. Tipo, legal que você é o Itaú, que você é o Santander, mas ok, me dá uma garantia. E aí tem diferentes garantias que você pode dar. Né? Você pode falar, olha, eu tenho esse montão aqui de título público, vou usar isso aqui como garantia. Ou eu tenho tal outra coisa, vou usar de garantia. Mas existe uma garantia específica, que é quando esse banco, quando eu emito, né, uma promessa de pagamento ali, um certificado de depósito bancário, e te entrego, falando, olha, estou realmente tentando ir num caminho bem simples aqui. É basicamente uma promessa, tá? Uma garantia que ela é liquidável, em que não só eu estou... É que eu mudei o exemplo, né? Se eu estou tomando o dinheiro como banco, eu vou esperar que você me emita um CDB. É isso? Não, se eu estou tomando... Meu Deus do céu. Isso que é o problema de eu não editar vídeo, tá? Porque você vai estar assistindo isso aqui, você vai falar, putz, meu Deus, o Rafa tá tudo confuso. Esquece tudo que eu falei, foca nisso. Se eu sou um banco, você é outro banco, e eu estou querendo um dinheiro emprestado seu, eu vou emitir esse tal de CDB, que dá a garantia. Ponto. Esse é o principal. Você fala, pô, pronto, estou garantido aqui, o Rafa me mandou o Rafa Bank me mandou o CDB dele, tá joia. Então, dentro desse mercado interbancário, os bancos eles acabam emprestando dinheiro entre eles, né, com lastro, que é essa garantia, em CDBs. E aí a média dessas taxas aplicadas em cima desses CDBs é o que a gente chama de taxa CDI. Na verdade é taxa DI, mas a gente vai chamar de taxa CDI, porque todo mundo chama de taxa CDI mesmo e tudo bem. E aí quando esse mesmo banco ele vai captar dinheiro no mercado consumidor, ele fala, eu vou te remunerar o mesmo tanto que eu remunero de taxa para os meus parceiros bancos. Por isso que é 100% do CDI. Às vezes você tem um rendimento que é 95% do CDI. Às vezes você tem um investimento que ele é 110% do CDI. Ele é um balizador, né, um indexador
um parâmetro, um benchmark de rendimentos de renda fixa, basicamente. Mas fato é que hoje assim, ele acompanha um pouco a Selic. Então, quando a Selic sobe, o CDB ele rentabiliza mais. Quando a Selic cai, e a gente vai entender em mais detalhes o que é isso, quando a Selic cai, o CDB ele rentabiliza menos. Então, as pessoas saem um pouco da renda fixa e vão um pouco mais para a renda variável, tá bom? E às vezes você compra um título ali de CDB que ele não tem uma liquidez diária que nem tem na sua conta corrente ali do Nubank, por exemplo. Pode ser um CDB que ele vai te pagar daqui a 2 anos, tá bom? 105% CDI. Mas você fala, putz, passou um ano aqui, eu quero esse dinheiro hoje. Você pode vender esse título para outra pessoa que é menos apressada que você, mas ela vai te pagar menos do que você pagou no passado. Então é bom para você que vai ter o dinheiro agora, só que descontado. É bom para a pessoa que vai assumir esse título, tá bom? Beleza. E é no mercado de balcão que a gente vai negociar tudo isso. E a grande diferença aqui é que se você negocia e a pessoa não paga, vamos pensar isso, tá? Esse risco de contraparte, ele é seu no mercado de balcão. Se lascou, né? É seu. Agora, na Bolsa de Valores, a B3 assume esse risco, que é o tal do risco da contraparte para garantir sua liquidez. Então, é um mercado mais seguro, por assim dizer. Tá bom? Não é como se também não existisse nenhuma segurança no mercado de balcão, mas é mais seguro na B3, tá bom? E além disso, uma grande diferença entre os dois aí é que nesse mercado aí, na Bolsa de Valores, existe uma transparência muito maior na formação de preços, em tempo real. Eu consigo ver agora, né, se a negociação estivesse acontecendo agora, estou gravando esse vídeo de noite, então não, mas no meio do dia você escreve ali, sei lá, Cash 3, que é as ações da Melius, ou você coloca HGLG11, que é um fundo imobiliário aí, você vai ver que os preços deles vão mudando ali, ó, todo momento. Então, quando ele está subindo, quer dizer que alguém comprou por aquele valor. Né? Ou quando está descendo, alguém vendeu por aquele determinado valor. Tá bom? Então, no mercado de bolsa de valores, a formação do preço é muito mais... ela é em tempo real. Né? Agora, no mercado de balcão, às vezes você tem em até um dia útil, tá bom? E aí, só para você saber, né, como eu tinha comentado, acho que é legal você ter isso bem gravado, a B3 é basicamente a junção de duas bolsas, a BMF, que é a antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a Bovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, grava isso, tá bom? E grava também essas duas grandes diferenças entre os dois. Né? Bolsa de Valores, a B3 assume o risco da contraparte, Bolsa de Valores tem transparência na formação dos valores aí dos preços, e no mercado de balcão não tem a mesma transparência, e você não tem o risco de contraparte. Enquanto na Bolsa de Valores você negocia epa. Você negocia a maior parte dos títulos. Eu falei epa porque passou os slides aqui. No mercado de balcão você negocia os outros títulos, tá bom? Show! Agora falando sobre tipos de investidores, tá bem? O que vocês precisam saber é que na CVM, que é aquela instituiçãozinha lá que eu comentei com vocês, instituiçãozinha não, né? Instituição zona, que regula o mercado de capitais, a gente tem 3 tipos especiais de investidores, além do investidor comum. E a ideia é que alguns produtos de investimento só estão disponíveis para eles. Tá? E eu conto até como que você pode ser um desses daí. Quais são esses tipos? Tem investidor profissional, investidor qualificado, investidor não residente, que eles são tipos aí que vão acessar alguns produtos que são mais complexos, mais sofisticados, talvez com uma lógica diferente ali, do que para o investidor comum. Tá? E vamos falar um pouquinho sobre esses tipos, então. O investidor profissional, ele é uma instituição financeira ou uma pessoa. Então, esse investidor institucional, se o Itaú vai lá no mercado comprar título, ele é um investidor profissional, ponto. Agora, ele também pode ser uma pessoa, tanto uma pessoa jurídica quanto uma pessoa física. E aí, o que precisa ter essa pessoa? Né? Essa pessoa ela pode ser um investidor profissional, porque ela tem muito dinheiro investido, 10 milhões ou mais, então, sei lá, eu sou uma empresa que investe em títulos, né? Se eu tenho mais de 10 milhões aí investidos, eu sou um investidor profissional, mas aí eu tenho que também passar por toda uma burocracia específica, porque senão é bagunçado, né? Eu vou falar, pronto, eu sou investidor profissional, vamos nessa. Não é assim. Tem todo um trâmite para poder virar esse investidor profissional, tem que assinar algumas coisas e tal. Mas, enfim, desculpa. Mas, enfim, para além disso, você pode ser investidor profissional ou porque você tem muito dinheiro investido, ou porque você é especializado
em investimentos. Então, a depender da sua certificação do mercado financeiro junto à Ambima, que é uma instituição que a gente vai falar sobre, você pode ser um investidor profissional, tá bom? Então, por exemplo, quando você tem uma CEA, que é uma certificação, e você está também registrado num registro específico ali junto à CVM, tá bom? Enquanto que o investidor qualificado, deixa eu só ver uma coisa, deixa eu só verificar se está gravando. Aí, tá gravando. Já pensou? Eu falei esse mundaréu de coisa não tá gravando. Já aconteceu. Esse é horrível. Bom, enquanto a gente tem esse investidor profissional, a gente também tem o qualificado, que é aquela pessoa ou empresa, né, que tem mais de 1 milhão investidos, ou também alguém que já tem uma certificação que capacite a pessoa a ser investidor qualificado. Então, no caso da CEA, eu tenho que ter a CEA e estar certificado junto à CVM para ser investidor profissional. Mas se eu já tenho a CEA, nem preciso me certificar junto à CVM, eu já sou investidor qualificado, tá bom? E, gente, vale dizer que essas classificações elas não existem porque, tipo, vamos excluir as pessoas, investidor comum não tem direito a ser... Na verdade, é para proteger os consumidores. Porque um investidor leigo, ele pode querer se aventurar em uma opção de investimento complicada e aí ele quer tirar esse dinheiro antes, aí quando ele vai ver, ele diz, vamos supor, tá, assume uma dívida. Putz, o sonho vira um inferno justamente porque ele não conhecia o produto. Então, esse investidor comum, ele pode eventualmente acessar esse mesmo produto através de um fundo de investimento ou até mesmo através de um clube de investimentos, mas aí esse clube de investimentos, esse fundo de investimentos precisa ser administrado por um investidor que é profissional, tá bom? Boa. E por fim a gente tem o investidor que ele é não residente, aquela pessoa que não mora no Brasil, mas investe aqui, né? O gringo. Então, o gringo, né? Super resumir aqui o troço, mas enfim, não é bagunçado também, é só porque eu sou um gringo e comprei uma ação da Petrobras não significa que eu sou um investidor não residente. Eu preciso ter uma representação nacional, tem que ter um registro na CVM, tem que ter um custodiante ali do lado, que também está registrado na B3, mas, bom, vale dizer, inclusive, que existe uma hierarquia aqui, tá bem? O investidor não residente e o investidor profissional, eles são vou evitar termo em inglês. Eles acessam qualquer produto, ponto. Qualquer produto, esses dois aqui acessam. Enquanto que o investidor qualificado só acessa produtos de investidor qualificado, tá bom? E o investidor comum não vai acessar produtos do qualificado, o qualificado não vai acessar produtos do profissional e do não residente. Mas o qualificado acessa do comum, o profissional acessa produtos do qualificado, tá bem? Então existe essa hierarquia que é bom que você conheça. Show! Seguindo aqui. É importante para você que está iniciando nesse mercado que você conheça o que é o SPB e o que é o SPI. Então, o SPB é o Sistema de Pagamentos Brasileiro e o SPI é o Sistema de Pagamentos Instantâneo. O famoso Pix que você faz aí todo dia para fulano, ciclano, beltrano, recebe também de beltrano, ciclano e fulano. De modo geral, o que você precisa entender não, sei lá, gravar esse diagrama e, putz, entender super a fundo. Acho que para você que está começando, entenda que existe toda uma infraestrutura que vai permitir que o dinheiro ele circule. E aí quem vai ser a instituição que cuida para que isso funcione é o Banco Central. Tá? Então, para trabalhar em cima da eficiência desse sistema, trazer inovação, trazer tecnologia, melhoria de arquitetura, quem cuida disso é o Bacen. Tá legal? Mas o que é bom você conhecer? Né? Não grava toda a estrutura, mas grava duas coisinhas. E se você gravar essas duas coisas, está ótimo. Existem dois principais tipos de transferências. A LBTR e a LDL, que, de um modo bem simples aqui, são siglas para liquidação diferida líquida e liquidação bruta em tempo real. O que é a LDL? Basicamente é uma operação em que você transfere recursos, mas que eles vão demorar mais ou menos ali um dia para que você possa ter o dinheiro caindo na conta do outro lado, né? Ou o dinheiro caindo na sua conta depois que alguém te transfere. Isso porque no final do dia é como se os bancos chegassem um para o outro e eles analisassem o que saiu entre eles e eles mandam só a diferença. Então você tem ali um Bradesco que pergunta para o Santander, amigão, quanto que os seus clientes me mandaram hoje? R$10. E aí o Santander pergunta para o Bradesco, e os seus? Quantos os seus clientes enviaram para o meu banco? 9 reais, vamos supor. Então é mais fácil o Santander só mandar R$1.
ao invés de mandar 10, aí depois o Bradesco manda 9, entendeu? Então essa movimentação de dinheiro, ela acontece também a um certo custo, entende? Às vezes é um custo marginal e tal, mas é um custo, né, que precisa ser considerado, às vezes um custo de tempo, não só um custo financeiro. Então é uma certa economia que acontece para você não ficar mandando dinheiro para lá e para cá, tá? Então grava dessa forma que tá maravilhoso. E é justamente o que acontece no caso de cheque, no caso de boleto, tá bom? Agora, a gente também tem a LBTR, a liquidação bruta em tempo real. E aí a gente até vê essas siglas, né? Existem algumas transferências que são LDL, algumas transferências que são LPTR. Então a gente tem, por exemplo, LDL, que é cheque, transferência de fundo Cielo, rede LDL, que são as maquininhas, enfim, tá bom? E aí o que seria essa LBTR? O nome ele já anuncia um pouco, né? Uma liquidação bruta em tempo real. Ela acontece em tempo real e é uma liquidação bruta. O dinheiro ele sai quase que em tempo real de uma conta para outra. É o caso do TED, né, que não é exatamente em tempo real, ele não é instantâneo, mas é em tempo real. Né? Vamos entender esses tempos aí. E você pode estar se perguntando, poxa, então quer dizer que o PIX é o LBTR, que é em tempo real? Não. Aqui, na verdade, é bom que você saiba que o PIX ele está dentro de uma outra estrutura. Né? O PIX está dentro do sistema de pagamentos instantâneo. Né? Ele está se aperfeiçoando, está melhorando a cada dia. A gente tem o Banco Central que inova bastante, tá bom? E a gente está para ver, por exemplo, o desenvolvimento do real digital. Inclusive, eu aconselho que você pesquise sobre, assim, até para você ter uma certa desenvoltura com os conceitos aí cada vez mais. Eu acho que é sempre bom a gente pesquisar por nós mesmos, tá legal? Então, enquanto a gente tem a LBTR e a LDL que estão dentro do SPB, a gente tem o PIX que faz parte do SPI. Bem tranquilo, bem de boa, entende que existe uma baita de uma infraestrutura por trás, está de bom tamanho. Vamos falar da Ambima aqui, tá? A Ambima basicamente é uma associação de entidades no mercado financeiro que se autorregulam. Né? O que você quer dizer com isso, Rafa? Né? Bom, existe a Constituição, existem as normativas do Banco Central, da CVM, do Conselho Monetário Nacional, mas não existe norma para exatamente tudo, tá bom? Então, não sei se você tem irmãos aí, vamos viajar aqui numa analogia, rapidinho. Pensa assim, seus pais criaram ali algumas regras, né, que todo mundo tem que seguir. Regras comuns de convívio, tá bom? Então, quando você bate no seu irmão, você tem que pedir desculpa, tá certo? Exemplo. Mas no convívio entre vocês surge a necessidade, eventualmente, de criar regras dos irmãos. Que se um dos irmãos que topou a regra não seguir, ele também vai ser penalizado. Vai ser penalizado pelos irmãos, tá? Porque vai ter um comum acordo e é como se a gente assinasse aí essa questão. E a Ambima é basicamente isso, tá? Não há uma sobreposição. A regra dos pais sempre vai valer mais que a regra dos irmãos se houver contestação, até porque a contestação ela sobe de nível e, né? Bom, e no caso da Ambima, são instituições financeiras que se associam livremente, né? E elas têm regras específicas de autorregulamento, e não só elas se autorregulam, né? Como a Ambima ela faz uma série de outras coisas, mas entenda que é uma associação livre, em que você paga inclusive um valor para participar e que você tem que seguir algumas regras uma vez que você faz parte, tá bom? E aí no caso da Ambima é bom que você saiba três coisas, né? Os códigos da Ambima, as frentes de trabalho deles e as penalidades para os associados que descumprirem as regras. Então, se o irmão ele bate 3 vezes no amiguinho, no outro irmão. Talvez os pais falem, bater 3 vezes é igual bater 5 vezes no irmão. A penalidade é igual, fica de castigo uma semana. Mas pode ser que entre os irmãos eles falem, olha, além do castigo do seu pai, do nosso pai, se você bater 3 vezes em mim, você vai ficar uma semana me dando o seu sorvete. Tá bom? E aí é um comum acordo entre os irmãos. Uma viagem doida aqui, mas ajuda a gente a entender isso, tá bom? E aí a Ambima, ela tem 4 frentes de trabalho. Informar, representar, autorregular e educar. Está escrito aqui no slide, né? Tem no site deles isso daqui. E basicamente isso significa que ela garante informações, educa o mercado, representa os associados em algumas questões um pouco mais macro, e ela cria normas de autorregulação, que elas precisam ser cumpridas, né, senão vai ter algumas penalidades para os associados que acabarem vacilando aí, tá bom?
E as penalidades são, né? Eu posso advertir publicamente, então eu faço uma carta pública ali e falo, olha, tal associado vacilou muito, tá bom? Ok, uma advertência pública. Não é legal, pesa para a imagem. Eu posso solicitar também a remoção do selo. Então, existe um selo Ambima, né? Então, olha, eu sou uma instituição financeira com selo Ambima. Cara, isso conta muitos pontos no mercado, tá? Passa uma segurança, tá bom? É tipo como se eu olhasse e falasse, esse aqui tá seguindo as regras dos irmãos, gostei, tá? E aí, dependendo do que você fizer, além de você ser advertido publicamente, né? Né? Você pode também perder o direito de usar o selo, às vezes temporariamente ou em definitivo. E aí isso significaria a expulsão, né? Mas também tem casos que você pode sofrer uma multa, às vezes de até 10 vezes a sua mensalidade, né? Ou 10 vezes a mensalidade mais cara que tem dentro da Ambima. E aí sobre esses códigos, né, que eu comentei com vocês, tem 4 principais, né, que devem ser seguidos pelos associados. O Código Ambima de Autorregulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas, né, que é basicamente um código que vai regular sobre oferta pública de abertura de capital, o famoso IPO, a Initial Public Offer. Depois pesquisa aí se você quiser. Também tem o Código de Administração de Recursos de Terceiros, e aqui a Ambima ela basicamente autorregula alguns aspectos sobre como você deve administrar os recursos, né, que não são os nossos próprios. O Programa de Certificação Continuada, né, que é onde a Ambima oferece diretrizes para certificações. Então a gente tem, por exemplo, a CPA 10, que vai te habilitar para distribuir produtos de investimento no varejo, a CPA 20, que te habilita para a mesma coisa, só que para o público de alta renda também, a CE, que aqui você pode atuar como um consultor de investimentos, CFG, que é uma certificação que é pré-condição para outras certificações, então, por exemplo, a CGA, que é onde você pode fazer gestão de fundos, de investimento, a CGE, onde você consegue fazer administração de fundos estruturados, e a gente também tem, por último, o código que ele versa, né, ele fala sobre a distribuição dos produtos de investimento. E aqui nesse último é autoexplicativo, né, ele vai estabelecer algumas diretrizes aí para esse tipo de prática, tá bom? Beleza, último tópico da aula. Dessa vez eu jurava que ia fazer um vídeo mais rápido, só que sempre acaba ficando um pouco mais longo do que eu imaginava, mas tudo bem, vamos nessa. O conteúdo é bom, confia, né? Feito com bastante carinho aqui. Às vezes você pode parar no meio, assistir no dia seguinte, mas vem comigo, tá bom? Bom, vamos lá. Para fechar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre insider trading e front running, tá? E essas duas práticas elas são ilegais e vale você saber para não fazer, né? Em primeiro lugar, e saber quando que você pode denunciar. Insider trading, basicamente, é você ter informação privilegiada e usar isso a seu favor. Muito fácil de entender, né? Então, às vezes, você tem uma informação que te permite saber com antecedência alguns movimentos importantes do mercado. Então, se uma ação vai subir, se uma ação vai descer, e você acaba agindo de uma forma injusta perante o mercado. Existe um desequilíbrio de poder aí, de ação. E aí os dois atos aqui, tanto insider trading quanto front running, acaba sendo você ser injusto com o mercado, né? Quebrando uma situação de igualdade de competição. É desleal. Então, insider trading é basicamente você ter essa informação que ninguém mais tem, seja por relacionamento ou até mesmo por outros atos ilícitos, né? Você hackeou, sei lá, o que diabo que a pessoa faz. E aí, no caso de front running, é o seguinte, né? Algumas operações grandes, isso que é legal você saber, tá? Algumas operações grandes fazem o preço mudar. Então, imagina que você tem um cliente que ele te pede para fazer uma operação que vai fazer uma ação subir muito depois que a operação que você vai fazer por ele se efetivar. E aí você, espertamente, fala, ninguém nunca pensou nisso, eu vou fazer, hein? O que eu vou fazer? Vou comprar uma ação antes, né? Então, sei lá, ela está sendo negociada, os papéis ali estão sendo negociados a R$5, e aí quando o meu cliente, a posição dele foi efetivada, essa ação vai para 5,70. E aí se eu ou melhor, vai para R$10. Né? Eu comprei a 5, vai a R$10, dobrou. Quando for a 10, né, óbvio que os movimentos não são tão absurdos assim, né? Até pode ser, mas geralmente não são. Eu vou lá e vendo. Eu tive um lucro assim gigantesco, de 2 vezes o valor que eu investi inicialmente. Então, é uma prática injusta, é uma prática desleal, que você vai lá, compra um pouco antes e rentabiliza em cima disso.
É um tipo especial de insider trading, se a gente for parar para pensar, né? Que você tem uma informação privilegiada que te faz rentabilizar de forma desleal perante o mercado. De novo, crime, tá? E aí, só para você ter uma ideia, insider trading dá reclusão de 1 a 5 anos, mais uma multa de até 3 vezes o que você ganhou. Então, se você lucrou aí 2 vezes, né, você está lascado aí em até 3 vezes o que você ganhou, mais a reclusão de no mínimo 1 até 5 anos. Tá? É o cenário base. E aí, no caso do front running, a reclusão ela pode ir até 8 anos. Tá bom? E mais uma multa. Não é tipo e-multa, aliás, ou multa, é e-multa. Então, tem muito espertinho aí que se for pego, acabou, tá? E aí aqui até vale uma anedota, né? Lembra que eu falei que quanto maior o risco, maior o retorno e vice-versa? Aqui é um caso muito específico também, né? Que a gente pode pensar assim. Então, às vezes as pessoas compram esse risco de fazer insider trading, compram o risco de fazer front running, porque é um jeito de conseguir rentabilizar rentabilidades que elas não teriam no mercado. Então, não existe você aumentar a rentabilidade sem alguma penalização em risco, sem alguma penalização na sua liquidez. Então, às vezes, você até pode ganhar muito, mas às vezes isso não tem sustentabilidade de longo prazo. Pessoal, por hoje é isso. Avalanche de informação, mas eu espero que tenha sido bastante útil e até a próxima.